Ninguém te ensinou isso. Mas fugir de si mesmo custa caro. E o detalhe mais cruel é que essa conta não chega de uma vez só. Ela não aparece como um choque. Ela vem em parcelas silenciosas. Parcelas cobradas em forma de cansaço constante, de vazio existencial difícil de nomear, e daquela sensação estranha de estar sempre atrasado, não em relação aos outros, mas em relação à própria vida. Por fora, quase sempre parece tudo em ordem. A rotina funciona. Os compromissos estão em dia. As distrações estão garantidas. Há movimento, há ocupação, há respostas prontas quando alguém pergunta se está tudo bem. Mas por dentro algo não fecha. Existe um paradoxo incômodo aqui. Quanto mais a pessoa tenta se sentir livre, mais distante fica da verdadeira liberdade interior. Corre atrás de estímulos, de mudanças rápidas, de prazeres imediatos, acreditando que isso é viver intensamente. Acreditando que isso é aproveitar a vida. Só que essa fuga interna cria exatamente o oposto do que promete. Em vez de paz, mais ruído. Em vez de inteireza, fragmentação. Em vez de alívio, um desconforto constante que não sabe explicar, mas sente. Talvez o maior erro seja acreditar que o problema está sempre no mundo lá fora. Quando, na verdade, o conflito começa no silêncio que se evita. A consciência sussurra. O corpo sinaliza. Mas a mente aprende, pouco a pouco, a ignorar. Só que ignorar a si mesmo tem um preço invisível. E esse preço cresce com o tempo. A boa notícia é que existe um caminho de volta. Um retorno possível, realista, profundo e transformador. E é exatamente esse caminho que este vídeo vai te conduzir, passo a passo, sem pressa, mas com verdade. Ele percebe que muita gente chama de liberdade interior aquilo que, na prática, é apenas uma tentativa sofisticada de escapar de si mesma. Dizem, agora ninguém manda em mim. Mas basta um minuto de silêncio para a ansiedade aparecer. A consciência sente que algo não encaixa, mesmo quando tudo parece aberto, flexível, sem limites aparentes. Essa falsa liberdade evita o desconforto do autoconhecimento profundo. E fugir do que dói, mesmo que pareça escolha, também é uma forma silenciosa de prisão. Como mentor, ele costuma alertar, a fuga raramente se apresenta como fuga. Ela vem com cara de independência, de mudança radical. Às vezes, até de coragem. A pessoa larga tudo, muda de cidade, troca de trabalho, termina relações, mas leva junto o vazio existencial que nunca foi encarado. Falta perceber que liberdade sem inteireza vira apenas movimento sem direção. E sem direção, não há transformação real. Há apenas cansaço acumulado. Ele fala disso com autoridade porque já viveu esse roteiro. Encheu a vida de escolhas livres, agendas lotadas e planos empolgantes, só para não encarar o silêncio interno. Mas o corpo sempre cobra. A mente denuncia. E a alma não se engana. Quando a liberdade vira desculpa para não sentir, algo começa a pedir atenção. E é exatamente nesse ponto que surge o próximo vício moderno, a distração constante, sempre pronta para abafar o que tenta emergir. Ele observa que a distração se tornou um anestésico socialmente aceito. Sempre há algo tocando, piscando ou chamando atenção. Como se o silêncio fosse perigoso demais para ser enfrentado. A consciência até tenta avisar, mas logo é abafada por notificações, vídeos curtos, tarefas urgentes, demandas externas. Assim, a pessoa se sente ocupada, mas não necessariamente viva. O autoconhecimento exige presença, e presença não combina com fuga contínua. Como mentor, ele costuma dizer que a distração não rouba apenas tempo, ela rouba a identidade. Quando a mente nunca descansa, a pessoa passa dias, meses, anos, sem se perguntar o que realmente sente ou deseja. O desconforto aparece nos intervalos, naquele minuto antes de dormir, ou logo ao acordar, e em vez de escutar, corre-se para mais estímulo. Assim, o vazio existencial cresce, não por falta de coisas, mas por excesso delas. Ele lembra de um período em que não conseguia caminhar sem fones de ouvido, nem comer sem alguma tela ligada. Parecia produtividade, mas era medo de ouvir os próprios pensamentos. Foi só quando reduziu os ruídos, desligando o celular por algumas horas, caminhando sem destino, escrevendo à mão,
que algo começou a mudar. A distração constante impede a transformação porque bloqueia o contato consigo. E quando ela falha, surge um medo ainda mais profundo, o medo do vazio. Ele percebe que o vazio assusta mais do que a dor conhecida. A dor tem forma, tem história, tem justificativa. O vazio, não. O vazio é silêncio puro, sem roteiro, sem identidade pronta para vestir. A consciência sente um frio estranho quando não há distração, nem plano, nem papel social. Esse medo não é do nada em si, mas do que pode surgir dele. Porque o vazio, quando encarado, costuma revelar verdades que pedem transformação. Como mentor, ele costuma dizer que o vazio não é um erro, é um espaço. Mas a maioria prefere preenchê-lo rápido demais. Com opiniões alheias, com consumo, com metas emprestadas. Falta autoconhecimento para perceber que esse buraco interno não pede preenchimento. Ele pede escuta. O vazio existencial cresce quando é evitado, mas se dissolve quando é atravessado com honestidade. Só que isso exige coragem. Coragem para ficar consigo, sem anestesia. Ele se lembra da primeira vez que se permitiu ficar em silêncio de verdade. Sem música, sem livro, sem tela. Nos primeiros minutos, veio a inquietação. Depois, o desconforto. E só então, algo mais profundo. Pensamentos esquecidos. Desejos ignorados. Dores não digeridas. Foi ali que entendeu: quem foge do vazio, foge de si. E ao fugir, acaba fragmentando a própria identidade. Ele observa que, quando alguém foge por tempo demais, começa a se dividir por dentro. Uma parte quer agradar, outra quer sumir, outra apenas quer sobreviver ao dia seguinte. A consciência sente essa rachadura interna como um cansaço que não passa, mesmo depois do descanso. Falta inteireza, sobra papel social. E quanto mais se vive para fora, mais distante se fica da própria verdade. Como mentor, ele explica que a identidade fragmentada nasce quando a pessoa vive em reação, não em escolha. Um comportamento no trabalho, outro em casa, outro nas redes sociais. Cada ambiente exige uma máscara diferente. E a alma não foi feita para atuar o tempo todo. Sem autoconhecimento, a pessoa acredita que isso é normal. Mas o vazio existencial denuncia que algo está fora do lugar. Ele já sentiu isso ao perceber que dizia sim com a boca e não por dentro. Começou, então, a anotar o que fazia por medo e o que fazia por verdade. Um exercício simples, mas profundamente revelador. Reconhecer essas divisões internas foi o primeiro passo da transformação, porque só quem percebe suas próprias partes pode começar a reuni-las. E é nesse cenário frágil que o prazer costuma aparecer como anestesia. Ele nota que, quando a identidade se fragmenta, o prazer vira remédio rápido. Não é alegria genuína, é alívio momentâneo. A consciência até percebe o exagero, mas o corpo pede mais. Mais comida, mais compras, mais séries, mais validação. O prazer entra em cena não como celebração da vida, mas como fuga do desconforto interno. E quanto mais se usa, menos ele satisfaz. Como mentor, ele costuma dizer que o problema não está no prazer, está no motivo pelo qual se busca prazer. Quando ele serve para calar o vazio existencial, vira anestesia. Comer sem fome, consumir sem necessidade, se distrair sem vontade real. O autoconhecimento ajuda a diferenciar prazer que nutre de prazer que entorpece. Um aproxima da liberdade interior, o outro afasta. Ele se lembra de uma fase em que recompensava dias vazios com excessos merecidos. No fim, sobrava cansaço e um gosto amargo de repetição. Foi só ao trocar alguns desses estímulos por práticas simples, leitura silenciosa, escrita reflexiva, caminhada sem destino, que algo começou a mudar. O prazer deixou de ser fuga e virou escolha consciente. Mas essa mudança só acontece quando o silêncio deixa de ser evitado. Ele percebe que o silêncio virou quase um inimigo moderno. Não um silêncio externo, mas aquele que surge quando não há nada para distrair a mente. A consciência fala mais alto nesses momentos. E isso gera desconforto imediato. Muita gente foge porque sabe, ainda que inconscientemente,
que o silêncio revela verdades. E verdade, quando não estamos prontos, assusta. Como mentor, ele costuma dizer que o silêncio não acusa. Ele mostra. Mas quem vive evitando olhar para dentro sente o silêncio como um vazio existencial ameaçador. Por isso tanta gente dorme com a TV ligada. Ou acorda já checando o celular. Falta liberdade interior para ficar consigo sem ruído. Ele próprio resistiu por muito tempo a esse encontro, até decidir separar 10 minutos diários para simplesmente não fazer nada, apenas observar a respiração. Nos primeiros dias, a inquietação foi enorme. Depois, algo se assentou. O silêncio deixou de ser inimigo e virou aliado. E quando isso acontece, a dor que estava escondida começa a aparecer. Ele entende que a dor não aparece para destruir. Ela aparece para alinhar. Ainda assim, quase ninguém quer ouvi-la. A consciência tenta avisar quando algo está fora do lugar. E a dor é esse aviso em forma de sensação. O desconforto não é o problema. O problema é resistir a ele. Toda transformação real passa por esse ponto. O ponto em que algo precisa doer para mudar. Como mentor, ele diferencia a dor necessária de sofrimento inútil. Sofrer é repetir o erro sem aprender. Sentir dor é perceber que algo pede ajuste. Um término mal resolvido. Uma carreira sem sentido. Uma rotina vazia. Tudo isso dói porque quer mudança. Ele se lembra de quando ignorou sinais claros do corpo e da mente. Insônia. Irritação constante. Vazio persistente. Quando finalmente escutou, percebeu, a dor não queria puni-lo. Queria redirecioná-lo. E depois da dor acolhida, nasce algo raro. A reconciliação consigo não acontece de uma vez. Nem com frases bonitas. Ela acontece em pequenos reencontros diários. A consciência baixa a guarda quando a pessoa para de se atacar por sentir o que sente. Em vez de guerra interna, nasce diálogo. E isso, por si só, já é transformação. Reconciliação não é concordar com tudo que se é. É aceitar o que existe antes de tentar mudar. Muitas pessoas querem se tornar melhores sem antes se tornarem honestas consigo. Ele se lembra de escrever cartas que nunca seriam enviadas. De conversar consigo em caminhadas lentas. De acolher partes cansadas, sem pressa. Esses gestos simples criaram confiança interna. E dessa confiança nasce a inteireza. Inteireza não é perfeição. É coerência. É quando o que se pensa, o que se sente e o que se faz começam a conversar. A consciência descansa quando não precisa sustentar personagens diferentes. Como mentor, ele diz: cada vez que alguém se trai, algo se quebra por dentro. Aos poucos, a pessoa aprende a escolher o que honra sua essência. Mesmo que doa. Ele se lembra de dizer menos sim. De sustentar não difíceis. O ganho foi paz. Inteireza não grita. Ela sustenta. Voltar para si não é regressão. É retorno ao essencial. Não é abandonar o mundo. É deixar de se abandonar nele. Esse retorno acontece em pequenas fidelidades diárias. Escutar limites. Respeitar ritmos. Sustentar verdades. E quando isso acontece, o vazio já não assusta tanto. Agora, a pergunta que fica não é teórica. Ela não é filosófica. Ela não é bonita apenas no pensamento. Ela é prática. E talvez até desconfortável. O que você vai fazer com tudo isso? Quando o vídeo terminar? Quando o som cessar? Quando não houver mais ninguém falando por você? Porque consciência sem ação não transforma. Consciência sem escolha vira apenas mais um conteúdo bonito, absorvido por alguns minutos e esquecido na próxima distração. E esse esquecimento também é uma forma sutil de fuga. Voltar para si não acontece em grandes viradas dramáticas. Não exige abandonar tudo. Não pede que você se torne outra pessoa da noite para o dia. Voltar para si começa pequeno, quase invisível. Começa quando você respeita um limite que sempre ignorou. Quando escuta um incômodo em vez de abafá-lo. Quando permite alguns minutos de silêncio sem tentar preenchê-los. É nesse espaço simples, e muitas vezes desconfortável, que a verdadeira transformação começa. Não porque é fácil, mas porque é honesta. Observe sua própria rotina com um pouco mais de verdade.
Onde você anda se distraindo para não sentir? Em que momentos você acelera só para não escutar? Que tipo de vazio você tenta preencher sem nunca parar para perguntar o que ele realmente quer te mostrar? Talvez o desconforto que você evita há tanto tempo não seja um inimigo. Talvez ele seja um convite. Um portal silencioso para sua liberdade interior. A dor que aparece não veio te punir. Ela não é um erro no caminho. Ela é um ajuste fino da consciência, pedindo alinhamento. Reconciliação consigo não é fraqueza. É maturidade emocional. É parar de lutar contra quem você é para começar a caminhar com quem você se tornou. Inteireza não é perfeição. É verdade sustentada no cotidiano. É quando você para de se abandonar nas pequenas escolhas. É quando o que você sente deixa de ser um problema e passa a ser um sinal. Então, fica aqui uma provocação, não agressiva, mas honesta. Quando foi a última vez que você ficou consigo sem anestesia? Sem tela, sem ruído, sem desempenho? Que tipo de pessoa você se tornaria se parasse de correr? Se, em vez de buscar mais estímulo, você escolhesse mais presença? Se, em vez de fugir do silêncio, você aprendesse a habitá-lo? Talvez você descubra que aquilo que parecia vazio era apenas espaço. Espaço para se ouvir. Espaço para se reconciliar. Espaço para voltar. Se esse conteúdo tocou algo em você, não foi por acaso. É porque alguma parte sua já está cansada de fugir. E, silenciosamente, começou a lembrar o caminho de casa. Se você quiser continuar esse percurso de autoconhecimento, profundidade e transformação real, fique por aqui. Inscreva-se no canal. Ative as notificações. Aqui, a gente não corre de si. Aqui, a gente não se abandona. Aqui, a gente aprende, com calma, com coragem e com verdade, a voltar.